Algumas histórias parecem tão improváveis que, se não fossem reais, seriam consideradas exagero. Imagine um magnata da tecnologia, frio nos negócios e alérgico a vínculos, pegar o telefone para repreender uma candidata faltosa, e acabar ouvindo uma voz infantil dizendo: "Oi, você é meu pai." Foi exatamente isso que aconteceu com Augusto Lacerda. Conhecido por sua disciplina de ferro e por evitar qualquer tipo de envolvimento emocional, Augusto jamais pensou que uma ligação de rotina pudesse virar sua vida do avesso. Do outro lado da linha, estava Luna, uma garotinha de voz doce, explicando que a mãe, Júlia Ribeiro, havia chorado por perder a entrevista, e que ele, o bilionário todo-poderoso, era seu pai. O que começa como um mal-entendido corporativo logo se transforma em uma montanha-russa de revelações, dores antigas, paternidade inesperada, e uma doença genética silenciosa que exige coragem e entrega. Essa não é só uma história sobre dinheiro, mas sobre empatia, perdão, recomeço e o tipo de amor que transforma até o coração mais blindado. Se você já achou que sua vida estava sob controle, essa história pode fazer você repensar tudo. Porque, no fundo, o que mais nos assusta é justamente o que mais pode nos salvar. Pronto para descobrir o que acontece quando o sucesso se depara com a verdade? Augusto Lacerda era o típico bilionário que construiu seu império à base de disciplina, foco absoluto e uma recusa obstinada a se distrair com o que ele chamava de dramas emocionais. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, seu nome era sinônimo de eficiência e frieza. Embora estampasse capas de revistas e listas de homens mais influentes, sua vida pessoal era um deserto. Amigos? Nenhum. Família? Um conceito que ele arquivou depois de perder a mãe ainda jovem e romper com o pai por divergências nos negócios. Sua rotina era meticulosamente controlada. Os dias começavam às 5 horas, as reuniões eram cronometradas e decisões levavam segundos. Augusto não tolerava atrasos, muito menos ausência. Então, quando recebeu o aviso de que uma candidata a uma vaga importante simplesmente não compareceu à entrevista de emprego, algo em sua rigidez explodiu. Sem pensar duas vezes, mandou a equipe localizar o número da candidata para que ele mesmo pudesse dar a bronca. Não era apenas sobre a vaga. Era sobre princípios, e ele não admitia desrespeito. O nome da candidata? Júlia Ribeiro. O currículo dela tinha chamado a atenção por um motivo raro. Apesar da simplicidade, exibia inteligência prática, resiliência e uma carta de apresentação comovente. Era o tipo de pessoa que Augusto normalmente ignoraria, mas algo naquele documento o fez separá-lo na pilha de possíveis. E agora, o suposto talento promissor sequer tinha tido a decência de aparecer. Ele decidiu ligar imediatamente. Não para entender, mas para repreender. Mal sabia ele que, ao apertar aquele botão verde e fazer a ligação, não estava iniciando apenas uma conversa. Estava abrindo a porta para um mundo que ele negou por décadas. E, no instante em que uma vozinha doce atendeu o telefone e disse: "Oi, quem fala?", o chão que Augusto acreditava ser de concreto começou a rachar sob seus pés. "Oi, você é o moço que ia contratar a mamãe", disse a criança do outro lado da linha. Augusto, acostumado a diálogos frios e objetivos, ficou mudo por alguns segundos. A voz era de uma menininha, e ele sentiu algo inusitado, o coração acelerar. Antes que pudesse responder, a criança continuou. Disse que a mãe estava triste por ter perdido a entrevista porque precisou sair para buscar comida. O silêncio dele foi interrompido pela menina, que, sem hesitar, soltou. "Ela chorou muito, disse que você é importante, e também que você é meu pai." A frase caiu como uma bomba. Augusto levantou da cadeira, incrédulo. Aquilo só podia ser um engano, ou uma tentativa barata de manipulação emocional. Mas havia algo na entonação daquela pequena que impedia ele de desligar. A doçura e a firmeza eram desarmantes. Ele desligou sem dizer mais nada, mas não conseguiu seguir com o dia. Cancelou 2 reuniões, algo inédito, e ficou parado diante do vidro do 34º andar de sua empresa,
olhando para a cidade sem enxergar nada. Por que aquela frase tinha mexido tanto com ele? Ele conhecia Júlia, disso tinha certeza, mas de onde? O nome não lhe era estranho, mas o tempo embaralhava suas memórias. Ele decidiu descobrir. Aquele breve telefonema mexeu com estruturas que Augusto nem sabia que existiam. Era como se uma gaveta antiga da memória tivesse sido arrombada à força. E o mais inquietante, ele sentiu um desejo estranho de ouvir aquela voz de novo. O homem que desprezava envolvimento estava, pela primeira vez em muito tempo, curioso. E mais do que isso, perturbado. Algo em seu mundo meticulosamente controlado começava a escorregar pelos dedos. As palavras da pequena Luna ecoavam na cabeça de Augusto como um sussurro incômodo e insistente. Ele não era homem de se deixar levar por emoções, mas algo ali exigia respostas. Vasculhou sua memória em busca de qualquer conexão com Júlia Ribeiro, e então, veio à tona. Uma conferência de inovação em Florianópolis, 6 anos atrás, uma noite regada a vinho e conversas sinceras. Ele lembrou do sorriso tímido dela, da inteligência afiada, e do fato de nunca mais ter tido notícias. Atordoado, Augusto começou a juntar peças. Pediu à equipe de segurança que conseguisse qualquer informação adicional sobre Júlia. Não por desconfiança, mas porque a ideia de ser pai, e não saber, era desconcertante. Ao receber um dossiê básico com fotos recentes dela e da filha, seus olhos travaram em uma imagem. Luna tinha o mesmo olhar que ele via no espelho quando criança, intenso, curioso, cheio de mundo. E aquilo doeu. Não só pelo tempo perdido, mas pela frieza com que havia vivido. Decidido, pegou o carro e dirigiu sozinho, algo que não fazia há anos, até o endereço simples que havia conseguido. Ao chegar, encontrou um prédio antigo, sem portaria, e subiu as escadas sentindo o coração pesar. Bateu na porta. Júlia atendeu com surpresa e um misto de vergonha e dignidade. Os dois ficaram se olhando por longos segundos, como se palavras não fossem suficientes para resumir o abismo entre passado e presente. O que se seguiu foi um diálogo cheio de camadas. Júlia explicou que nunca quis esconder nada, mas que ele havia sumido. Disse que tentou contato, mas foi barrada pela empresa. Augusto, por sua vez, teve que encarar o fato de que talvez sua obsessão pelo controle tivesse custado muito mais do que ele imaginava. Ao olhar para Luna, desenhando no sofá com lápis de cera, sentiu um nó na garganta que ele não soube nomear. Talvez fosse culpa. Ou talvez fosse o primeiro sinal de amor. Mesmo com as evidências emocionais gritando dentro dele, Augusto precisava de uma confirmação concreta. Marcou, discretamente, um exame de DNA, não por desconfiança de Júlia, mas porque seu cérebro treinado para negócios ainda exigia provas antes de se entregar. Alguns dias depois, o resultado chegou, 99,9% de compatibilidade. Luna era mesmo sua filha. E aquele pedaço de papel, impresso em letras frias, carregava o poder de desmontar o bilionário mais implacável da cidade. Mas o choque não parou por aí. Durante uma conversa mais profunda com Júlia, ela revelou algo ainda mais perturbador: ele sempre acreditou ser estéril. Augusto ficou em silêncio. Um médico, indicado por seu pai, havia-lhe dito anos atrás que ele era biologicamente incapaz de gerar filhos. Era parte do plano do velho Lacerda para manter o filho longe de distrações sentimentais, e focado no império da família. A mentira médica agora se revelava como uma das maiores traições de sua vida. Esse foi o estupim de uma crise interna. Como um homem tão inteligente não percebeu que estava sendo manipulado? Augusto sentiu o chão ruir de novo, mas, ao mesmo tempo, uma estranha esperança florescer. Pela primeira vez, não estava diante de uma negociação ou de um problema a ser resolvido com dinheiro, e sim de uma verdade crua, emocional, que exigia coragem para encarar. Era pai. E essa nova identidade vinha carregada de memórias apagadas, promessas que ele nunca teve a chance de fazer e uma infância que não pôde acompanhar. Ainda assim,
Ali, sentado no sofá simples da casa de Júlia, com um Uno encostado em seu ombro enquanto assistia a um desenho animado, Augusto sentiu uma paz que nunca encontrou nas salas envidraçadas dos conselhos de administração. Não era uma paz que vinha da lógica, era instintiva, quase ancestral. E talvez, só talvez, fosse o início de algo que ele sempre evitou, mas agora desejava com todas as forças, a construção de uma família. O que parecia o início de uma reconstrução emocional tomou um rumo inesperado quando Luna desmaiou durante um simples passeio no parque. Júlia correu com ela para o hospital, e Augusto chegou minutos depois, completamente fora de si. Era a primeira vez que ele experimentava o medo real de perder algo, ou alguém, que amava de verdade. Nos exames, veio o diagnóstico que mudaria tudo: síndrome de Alport, uma doença genética rara que compromete os rins e a audição. O médico explicou que, mais cedo ou mais tarde, Luna precisaria de um transplante renal. Augusto, em choque, imediatamente se ofereceu para os testes de compatibilidade. Quando o resultado confirmou que ele era o doador ideal, não hesitou. Pela primeira vez, não se tratava de salvar uma empresa ou um contrato bilionário, mas a vida de sua filha. E, curiosamente, nunca um desafio pareceu tão simples de enfrentar. A burocracia da cirurgia nem chegou a incomodá-lo, seu foco era total em Luna. Durante os dias que antecederam o transplante, Augusto experimentou um tipo de vulnerabilidade que jamais permitiu a si mesmo. Sentado ao lado da cama de hospital, vendo a filha dormir com tubos e fios ao redor, entendeu o real significado de paternidade. Não era sobre biologia. Era sobre presença. Sobre entrega. Sobre a decisão consciente de amar, proteger e se sacrificar. Aquilo transformava de dentro para fora, derrubando, peça por peça, a armadura que vestia há décadas. A cirurgia foi um sucesso. Luna se recuperava aos poucos, e com ela, Augusto também. Júlia, emocionada, começou a ver nele não mais o homem distante do passado, mas o pai presente e parceiro que Luna precisava. A partir dali, a rotina deixou de ser dividida por reuniões e planilhas, e passou a ser medida em sorrisos, desenhos colados na geladeira e histórias de ninar. O bilionário estava, enfim, experimentando algo novo, um milagre silencioso do amor verdadeiro. A recuperação de Luna uniu os três de uma forma que ninguém esperava, nem mesmo Júlia, que durante anos segurou as pontas sozinha. No pequeno apartamento, entre bandejas de sopa e sessões de fisioterapia, Augusto redescobriu prazeres simples: preparar o café da manhã, ouvir as histórias da escola, receber abraços inesperados. Aquele homem que nunca pensou em ter uma família agora via sentido em cada gesto cotidiano. E não tinha nada a ver com status, contratos ou acionistas. Com o tempo, ele fez algo inédito: delegou. Pela primeira vez na vida, afastou-se parcialmente da empresa para priorizar aquilo que antes não cabia em sua agenda: a família. Comprou um novo apartamento, maior e confortável, mas insistiu em manter o clima íntimo que tanto o havia tocado na casa de Júlia. Não queria ostentação, queria presença. Queria ser o pai que acompanhava as reuniões da escola, que levava ao parque, que estava ali no dia a dia. E foi nesse cotidiano cheio de afeto que Augusto e Júlia se redescobriram. O ressentimento deu lugar à parceria, o medo cedeu espaço à cumplicidade. Um ano após o transplante, durante um almoço simples no jardim de casa, com Luna brincando ao fundo, Augusto fez o impensável: ajoelhou-se e pediu Júlia em casamento. Não houve alarde, apenas lágrimas discretas e um sorriso cheio de significado. Luna correu até eles, e ao abraçar os dois, soltou: agora somos uma família de verdade. Esse momento selou não só uma união, mas uma transformação emocional profunda. Augusto não era mais apenas o bilionário genial das manchetes. Era pai. Era parceiro. Era um homem que entendeu, enfim, que o sucesso verdadeiro não nasce dos holofotes, mas das raízes que se criam nos corações que a gente escolhe cuidar. E aquele recomeço, tão improvável, era o capítulo mais valioso da sua história.
No fim das contas, a maior virada na vida de Augusto não veio de uma grande fusão empresarial, mas de uma ligação que ele quase não fez. Ele percebeu que passou anos correndo atrás de conquistas que, embora impressionantes aos olhos do mundo, deixavam um vazio impossível de preencher. Foi Luna, com sua doçura desarmada, quem escancarou uma verdade simples: não há vitória maior do que ser visto, amado e pertencente a um lugar chamado lar. A história dele mostra que nem sempre as maiores riquezas estão nos cofres, às vezes, estão escondidas em desenhinhos coloridos na porta da geladeira, num papai sussurrado no meio da noite ou num colo compartilhado no sofá. Quando Augusto abriu mão do controle e abraçou a vulnerabilidade, descobriu que o amor não é uma fraqueza, mas uma força que transforma tudo ao redor. Até mesmo os mais duros. É curioso como a vida se encarrega de nos colocar de frente com o que mais evitamos. Para Augusto, foi a paternidade negada que revelou sua humanidade esquecida. Para muitos de nós, os desafios vêm disfarçados de caos, quando, na verdade, são convites ao recomeço. E talvez seja aí que resida a beleza de estar vivo, a chance constante de nos reinventarmos, mesmo quando achamos que já sabemos tudo. Então, se a sua história ainda parece travada, sem emoção ou com páginas em branco, talvez esteja na hora de largar o script previsível e ouvir o que a vida está tentando te mostrar. Porque o amor não atrapalha os planos, ele revela os melhores. E, às vezes, o que resistimos é exatamente o que mais precisamos. E você? Já parou para pensar quantas oportunidades de amor, reconexão ou recomeço você deixou passar porque estava ocupado demais, com medo demais, ou simplesmente no automático? Quantas ligações da vida você ignorou por achar que não era o momento certo? Talvez você esteja aí, tentando controlar tudo, achando que sucesso é sinônimo de metas batidas, prêmios recebidos, ou elogios acumulados. Mas e se a verdadeira virada da sua história estiver num gesto simples, numa escuta sincera, ou em alguém que você ainda nem percebeu que está ao seu lado? O que você está evitando que, no fundo, poderia transformar sua vida? Essa história não é só sobre Augusto, Júlia ou Luna. É sobre mim, sobre você, sobre todos nós que, em algum momento, nos perdemos de nós mesmos enquanto tentamos ser fortes o tempo todo. E a boa notícia é que nunca é tarde para reescrever o caminho. Às vezes, basta atender uma ligação, da vida, do coração, de quem a gente ama. Se essa história tocou você de alguma forma, se trouxe à tona memórias, vontades ou reflexões, então já valeu a pena. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha com a gente mergulhar em outras histórias que provam que a vida é cheia de reviravoltas, e que o final feliz pode estar logo depois da próxima escolha corajosa.